Estamos aqui hoje para conversarmos a respeito de duas lindas parábolas de Jesus. A parábola da semente do grão de mostarda, que é a menor semente que se tinha conhecimento naquela época e ainda hoje é considerada uma das menores, que se transforma, com o próprio Jesus já nos diz, em uma árvore grande, frondosa, sendo a maior das hortaliças. E do fermento que, colocado à massa, vai levedar a massa, fazendo com que ela cresça, para vir a se tornar pão. Essas duas lindas parábolas se dão a partir de um encontro de Jesus com a multidão, aonde ele se recolhe numa embarcação e começa a fazer comparativos na tentativa de ensinar sobre interioridade, na qualidade de educador, grande educador, educador de almas. Jesus conseguia levar conhecimento, utilizando-se dos afazeres, das tarefas do dia a dia dos homens e mulheres de sua época, deixando para todos nós, de forma simples, ao mesmo tempo complexa, porque exigirá de nós decifrar as situações e pessoas da parábola. Necessitaremos decifrar essa mensagem, identificando os personagens e as situações contadas por Jesus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículo de 20 a 21, encontraremos Jesus conversando com as pessoas, ensinando sobre o reino de Deus, que eles tanto desejavam, mas não tinham uma ideia clara de como que seria esse reino de Deus trazido aqui para a Terra. Visualizavam uma situação muito material, imaginavam como sendo um reinado de um rei poderoso, com um forte exército muito bem armado, a libertá-los do jugo dos romanos, que eram odiados, porque estavam na condição de dominados pelo Império Romano. No entanto, Jesus se apresenta como um rei diferente e nos fala da interioridade. Ele está a nos falar de estado de alma que nos mudará por dentro e mudará o mundo por fora, criando uma realidade que irá se exteriorizar a partir das transformações que iremos fazer a partir dessa mensagem recebida. E no comparativo que nos traz Jesus, na parábola do grão de mostarda e do fermento, gostaríamos de lembrar que o grão de mostarda simboliza o recurso, os recursos que vêm do alto, assim como o fermento que, colocado na massa, ele vai cevar a massa,
vai fazer com que a massa cresça, podendo se transformar em pão. Então, os dois elementos principais da nossa história, o grão, a semente do grão de mostarda e o fermento, simbolizam os recursos que nos são destinados. Pelos muitos mensageiros do mundo maior, Jesus e tantos outros, sendo Jesus o maior dentre todos. São os recursos que o nosso bondoso Pai nos envia através de nossos irmãos que já alcançaram a maturidade necessária para ensinar aos seus irmãos menores que ainda estão na infância da maturidade espiritual. Jesus nos chega nessa condição. Jesus nos chega trazendo ensinamentos de renovação e fé. Ele chega nos falando de um reinado que é construído no âmago de cada criatura, no interior de todos nós. A ajuda chega através de Deus, trazendo ensinamentos de renovação e fé, mostrando como construir dentro de nós o reino de Deus. As circunstâncias que identificaremos na história, porque existe nuances que precisamos prestar atenção, alguns detalhes não ditos, mas contidos nessa história de fundamentação espiritual, de fundamentos morais. Nós identificamos as circunstâncias exteriores que essa mensagem precisa para atingir a sua meta. Exemplo da semente e do fermento. A semente precisa de terra, a semente precisa de água, a semente, depois que germina, que vence o lençol da terra, ela precisa de sol, precisa de luz, precisa de calor. Semelhante às criaturas que depois de se nutrirem da mensagem da Boa Nova, precisam, para atingir a sua meta, regar essa semente que germinou no seu interior, precisa regar com boas ações, iluminá-la com a luz de Jesus. Precisamos consultar o nosso Cristo interno, Jesus nascido em nossos corações, precisa ser consultado quase que a todo instante, diariamente, para agirmos cada vez mais em semelhança com as práticas que nos foram testemunhadas por Ele. Visitando esse nosso Cristo interior, adotando Jesus como nosso modelo e guia, consultando quantos nossos pensamentos, ações, para termos ações mais compatíveis com a mensagem que nos nutrimos, com a mensagem do Evangelho, com a mensagem de amor que nos trouxe Jesus. Observemos, no exemplo da semente e do fermento, que existe um elemento de grande importância, que é o tempo. O tempo nos é aqui identificado pelo período que a semente precisa para romper a casca e ir em direção
do sol, da luz. Do mesmo modo, o fermento colocado na massa precisa de um tempo para cevar a massa, fazer crescer a massa. O tempo é fundamental nesse processo. O tempo é quem irá nos trazer, através das experiências, a maturidade para lidar com as diferentes situações que se apresentam em nossas vidas. O tempo exigirá de nós a paciência, a perseverança, a resignação. Precisamos respeitar o tempo. Recordemos que Jesus iniciou o seu trabalho aos 33 anos de idade. Paulo precisou de 3 anos no deserto, em reflexão, trabalhando as suas mazelas, buscando o entendimento da mensagem de Jesus, para, após esses 3 anos, sair para divulgar o cristianismo em todo o mundo conhecido da sua época. Paulo se utilizou do tempo de 3 anos para, no seu deserto interior, porque embora estivesse no deserto, passava ele pelo seu deserto interior para que pudesse entender aquela mensagem de renovação, que não só lhe mudou o nome, mas lhe transformou em uma nova criatura. Nosso Francisco Cândido Xavier precisou do tempo de 23 anos para amadurecer, para solidificar. Utilizou-se do tempo de 3 anos no seu processo de amadurecimento para nos trazer essa semeadura de luz que segue nos dando tanto conforto, trazendo ensinamentos que nos devolvem o real sentido do existir. Não podemos nos entregar ao imediatismo. Estar com isso, nos dizendo Jesus, que precisamos destinar um tempo que é só nosso, para que possamos refletir acerca da mensagem que nos tocou a alma, para que possamos nos utilizarmos desse alimento espiritual que nos nutrimos e fazer a transformação que tanto precisamos e desejamos. A pressa, ela é inimiga da perfeição, dito popular. E de fato, quantos trabalhos nascem numa euforia muito grande, sem as bases seguras que nos falara Jesus, do alicerce forte, a estrutura forte, e ruim, com escândalos que muito nos trazem tristeza. Escândalos que atingem
tantos outros trabalhos sérios na seara do Cristo. Escândalos que não só atingem a criatura desavisada, escândalos que não só atingem aqueles que não se alicerçaram dos princípios morais ensinados por Jesus, mas que trazem dor e sofrimento e mais dificuldades para tantas outras obras sérias, fundamentadas no amor e movimento, na caridade. Devemos ter muito cuidado com o imediatismo. A simbologia da meta a ser atingida. A semente tem por meta virar uma árvore muito grande, que irá oferecer conforto e segurança às aves do céu, que farão os seus ninhos. E o fermento, que misturado à massa, irá cevá-la para que ela se transforme em pão. A criatura transformada transforma-se em mensageira de luz, torna-se semente de luz para tantas outras criaturas, que vão buscar a sua companhia, a sua convivência, porque se sentem seguros, se sentem revitalizados, nutridos com a mensagem de luz, com a mensagem de amor, se sentem nutridos na companhia desses que refazem os passos de Jesus aqui na Terra, que são diferentes da grande maioria, por viverem transportados para fora de si mesmos. Vivem na matéria como seres espirituais, fazendo a grande diferença. A farinha e o campo somos todos nós. A semente e o fermento são o recurso que nos chega através dos enviados de Deus, seus mensageiros. Nós estamos aqui representados nesta parábola como sendo a terra, o campo que recebe essa semente, e a massa que recebe o fermento. O pão, ele é símbolo de perfeita integração com o Criador. O alimento para nutrir tantas outras vidas. Jesus tomou o pão como símbolo pessoal. Eu sou o pão da vida. A simbologia do pão usada por Jesus guarda muitas lições. A massa cevada para se tornar pão precisa do fogo, precisa do calor. Jesus está nos falando das experiências, das provas, dos desafios que se apresentarão na vida de todos. Todos nós estamos aqui travando as nossas lutas. Viemos aqui para a experiência física, reencarnamos com o objetivo de nos despedirmos da romagem física melhores do que quando chegamos. Criaturas melhores, criaturas rumo à consciência crística,
a se tornar semeador nos mais diversos campos das moradas do nosso Pai. O Livro dos Espíritos, na questão 783, traz uma pergunta que nos ajuda a entender esses dias atuais que estamos vivendo. Kardec pergunta: segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? E os benfeitores espirituais respondem: há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral para o transformar. Está aí a resposta. O desenvolvimento do reino interior que nos ensina Jesus foi muito bem traduzida nas palavras de André Luiz, no livro Nosso Lar, capítulo 18, quando ele nos diz: o amor é o alimento da alma. Joana de Ângeles nos ensina que toda libertação impõe esforço que corresponde à intensidade do fenômeno escravizador. Precisamos avançar, sair do atual estágio de inferioridade moral que nós nos encontramos. Muito já progredimos no campo da ciência, mas ainda deixamos muito a desejar no campo da moral. Estamos com uma asa bem desenvolvida e uma outra muito atrofiada. E é impossível alçar voos dessa forma. Por isso precisamos fazer progredir a asa da moralidade. Precisamos avançar espiritualmente. Retardamos em demasia o nosso progresso, entravamos o nosso progresso, nos tornando prisioneiros do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo. Precisamos agora nos nutrir dos ensinamentos do Cristo, regá-lo com as nossas boas ações e voltar a Ele quase que sempre buscando a sua luz para iluminar os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas escolhas. Precisamos buscar bons pensamentos diante dos quadros e panoramas apresentados nos dias atuais. Devemos ter uma palavra de conforto, de positivismo, de encorajamento, fugindo do desamor, fugindo da desesperança. A espiritualidade tem nos dito que aqueles que buscam retardar ainda mais o nosso progresso espiritual investem na desesperança. Nos afastamos do princípio maior, que é a força que move o universo, o amor. Deus nos ama profundamente. Deus é justo, Deus é bom. Em toda experiência, boa ou ruim, há algo a ser aprendido. E a partir dessa lição tirada, galgaremos condições espirituais que não mais nos aproximarão se tivermos feito a boa leitura desse acontecimento
se tivermos verdadeiramente extraído a lição, se ao invés de dizermos por quê, adotarmos o para quê, estaremos em dias futuros em condições de harmonização interior rumo à real felicidade. Precisamos combater os vícios de qualquer espécie. São os nossos verdadeiros inimigos. São as correntes que nos escravizam ao sofrimento. Necessitamos reparar os erros que identificamos. Seguindo a recomendação do nosso irmão Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, no final do Livro dos Espíritos. Essa é a recomendação de Santo Agostinho. Ao deitarmos, passarmos em revista o nosso dia. E se a nossa consciência apontar que tenhamos feito algum mal a alguém, que tenhamos machucado, prejudicado, vamos no dia seguinte, ou tão logo seja possível, fazer as corrigendas, para ficarmos em paz com o nosso irmão e com a nossa consciência. Pratiquemos o bem, estejamos a serviço do amor. Jesus, o ser mais perfeito que esteve entre nós, aqui na Terra, afirmou que todos estamos destinados à grandeza espiritual. No Evangelho de Tomé, que em particular gostamos muito, Tomé nos traz, em um dos seus diálogos com Jesus, uma elucidação a respeito do reino de Deus, que muito aprovo. Tomé pergunta a Jesus: onde estaria o reino de Deus? E Jesus lhe responde: Tomé, em verdade vos digo, se lhe disserem que o reino de Deus está no céu, os pássaros vos precederam, chegaram primeiro. Se lhe disserem, Tomé, que está no fundo dos oceanos, em verdade vos digo, Tomé, os peixes vos precederam, chegaram primeiro. Em verdade vos digo, Tomé, o reino de Deus está dentro e fora do homem. Está com isso nos dizendo Jesus que precisamos construir esse reino no nosso interior, transformando-nos para exteriorizarmos uma realidade à nossa volta, em compatibilidade com o nosso estado de espírito. Que Jesus nos abençoe.